Fala pessoal, Engenheiro Iago aqui e hoje a gente vai ter uma conversa sobre registros. A gente sabe que existe o registro de pressão, o registro de gaveta, o registro de esfera e hoje a gente vai ver os locais mais adequados para cada tipo de registro. A gente sabe que também que precisa lá de um registro no chuveiro, uns registros na caixa d'água, então a gente vai ver quais são esses locais mais adequados, o porquê desses locais serem mais adequados e os problemas de se colocar registros em locais inadequados. E a gente vai conversar hoje se baseando mais ou menos no que a norma recomenda e também as minhas considerações sobre o que a norma fala. Então, eu vou convidar vocês aqui agora para o meu computador para a gente ver melhor isso aí, tá certo? Então, esse daqui são os registros que eu falei ainda agora. Esse aqui da esquerda é o registro de pressão, ele tem essa borrachinha aqui, e aí a vedação dele funciona pressionando aqui essa borracha. Esse do meio aqui é o registro de gaveta, ele tem essa comportazinha aqui que funciona como uma gaveta aqui, subindo e descendo. E tem esse registro da direita aqui, que é um registro de esfera. O formato dele aqui é uma esfera, e aí quando você gira aqui o registro, ela interrompe esse fluxo de água. Então, o que é que a norma fala sobre esses registros, né? Na realidade, a norma de instalação de água fria, que é a 5626, ela nunca fala para você, utilize um registro de pressão, utilize um registro de gaveta ou um registro de esfera. Ela sempre vai ela sempre vai recomendar ou um registro de fechamento ou um registro de utilização. Então vamos ver agora o que é cada um e aí mais para frente eu explico quando é que utiliza cada tipo de registro especificamente. Então, de modo bem simples aqui, ela fala aqui o que é o registro de utilização. É um registro destinado para controlar a vazão de água utilizada. E já aqui ela fala que para o registro de utilização se recomenda os registros de pressão, ou seja, o registro de utilização é aquele registro que a gente vai utilizar regularmente, aquele registro que a gente vai utilizar no dia a dia, e o local adequado para o registro, como ela fala aqui, geralmente emprega esse registro de pressão em subramais. E o subramal, mais para frente eu também vou gravar um vídeo explicando o que é cada parte, mas o subramal é o trecho de tubulação que está ligado ao ponto de utilização. E nesse caso aqui, a gente está falando dos chuveiros, ou seja, toda vez que a gente falar de registro de pressão, ou então registro de chuveiro, é o mesmo registro, certo? Nos chuveiros, a gente vai colocar sempre os registros de pressão. Ele é o registro que é utilizado para você ficar abrindo e fechando lá no dia a dia, porque além de controlar melhor essa questão do fluxo de água, ele também consegue vedar melhor por causa dessa borrachinha aqui que ele tem. E um detalhe do registro de pressão é que você tem que se atentar a esse sentido do fluxo que vem indicado nele. Por quê? Porque se você colocar o registro de pressão posicionado invertido, de modo contrário ao sentido do fluxo, essa seta que tiver ao contrário do sentido do fluxo, a água simplesmente não vai passar. Eu já morei em uma casa que a gente fez lá um serviço, fez um banheiro, e aí quando foi ligar a água do chuveiro, a água simplesmente não saía. Tinha água nas torneiras, tinha água em todo canto, mas no chuveiro a água não saía. E por muito tempo não, eu passei uns dias achando que, meu Deus, onde é que eu errei? Onde é que está meu erro aqui? Que eu não calculei direito essa pressão. Mas depois eu vim me atentar que, na verdade, o encanador, que foi um faz-tudo, que foi fazer isso lá, ele não se atentou a esse sentido aqui. Ele colocou o registro ao contrário e a água não passava. Aí eu passei um dia lá tomando banho de cuia lá até ajeitar esse registro. Então é uma coisa simples, mas que você tem que se atentar a isso aí, a esse sentido desse registro, porque essa coisa simples acaba causando um transtorno muito grande ao cliente desnecessário. Então basicamente é isso aqui, registro de utilização é o registro de pressão e o registro de pressão a gente se utiliza nos chuveiros. E qual é o outro tipo de registro que a norma sempre vai se referir, que são os registros de fechamento. E quando é que a gente vai utilizar esses registros de fechamento? Como ela diz aqui, ó, eles são destinados a interromper a passagem de água
e deve ser utilizado ou totalmente fechado ou totalmente aberto, ou seja, não é aquele registro do dia a dia. E ela fala aqui, ó, geralmente emprega-se o registro ou de gaveta ou então registro de esfera. Então, o registro de fechamento é aquele registro que a gente vai utilizar ou uma vez no mês, ou quando tiver algum problema, ou uma vez no ano, se a gente quiser fazer algum tipo de limpeza. Não é aquele registro do dia a dia, a própria norma fala isso. E um detalhe também, que a norma fala, é que esses registros de fechamento, eles toleram um vazamento, desde que seja um vazamento mínimo. Aqui ela fala que 0,01 mililitros por segundo. Então, esse registro aqui também você não pode utilizar como um ponto final, no caso do chuveiro, porque ele pode ter um vazamentozinho, principalmente o registro de gaveta. Mais para frente a gente vai ver que é mais fácil acontecer um vazamento dele se você ficar utilizando ele bastante. Então, quais são os locais que a norma recomenda que se tenha registros de fechamento, ou seja, ou registro de gaveta ou registro de esfera? Primeiro ponto que ela fala aqui é que tem que existir um registro desse de fechamento na tubulação de limpeza, ou seja, aquela tubulação lá que sai da água para que você não tenha que secar uma caixa d'água se for preciso num balde. Então tem essa tubulação de limpeza e ela recomenda que você utilize um registro nessa tubulação de limpeza. Mais para frente eu também vou gravar um vídeo só explicando sobre essas tubulações da caixa d'água, tá certo? Esse não é o caso desse foco aqui. Inclusive, essa caixa d'água aqui, a torneira aqui de boia, ela está invertida, certo? Ela está ligada aqui no extravasor e na verdade ela é ligada aqui na alimentação. Então, continuando aqui o assunto, qual é o outro local? Desculpa. Qual é o outro local que a norma também recomenda que se tenha um registro? Que é na tubulação de alimentação, aquela tubulação que vem lá do cavalete, externamente ao reservatório. E com relação a esse registro aqui, vale algumas considerações. É o seguinte, esse registro aqui, se você tiver uma caixa d'água única, ou seja, só um compartimento de caixa d'água, e essa tubulação vier direto do barrilete, sem passar por nenhum outro local, eu não acho necessário utilizar esse registro aqui externamente à caixa d'água. Se você precisar encerrar o fluxo de água, você pode ir lá no cavalete e aí fecha lá o registro lá da caixa d'água. Mas se você tiver mais de uma caixa d'água, sim, realmente é necessário que você tenha esse registro externamente ao reservatório, até em casos de limpeza. Se você quiser fazer a limpeza de uma das caixas d'água e não interromper o abastecimento de água dentro da casa, você pode fechar só uma dessas de alimentação, só de uma caixa, faz a limpeza nela e aí você não precisa encerrar o abastecimento da outra caixa d'água que vai continuar abastecendo a casa. E o outro fator também, se essa tubulação de alimentação passa por alguma torneira, por alguma pia, antes de ir para a caixa d'água, eu também acho necessário que tenha esse registro aqui, porque se você quiser fechar o abastecimento da caixa d'água, você não precisa fechar o abastecimento desse ponto de torneira, que muitas vezes eu acho válido no projeto ter um ponto de alimentação ligado direto, até para saber se tem água e também se tiver faltando água muitos dias e aí o reservatório está com dificuldade de atingir a pressão para chegar na sua caixa d'água, tem um vídeo que eu falo mais sobre isso, eu posso botar o card aqui. Esse ponto de torneira ele é útil porque ele fica lá embaixo no térreo e ele não precisa de uma pressão alta para sair a água lá. E para abastecer o reservatório a gente precisa de uma pressão um pouco mais alta. Então eu também costumo, além de ter mais de um reservatório em meus projetos, para em caso de limpeza não precisar acessar o abastecimento, eu também costumo colocar um ponto de alimentação ligado diretamente. Então, nos meus projetos, normalmente eu coloco sim esse registro aqui, mas vale a consideração de que se vier direto do cavalete sem nenhuma interrupção, eu não vejo necessidade, tá certo? E o que é que mais a norma recomenda em relação aos registros de fechamento? Ela fala aqui, ó, que para facilitar a manutenção, ela também recomenda os registros de fechamento em alguns locais. O primeiro local é o barrilete, ou seja, aquela tubulação
ligada lá na caixa d'água, ela recomenda que tenha esse tipo de registro, um registro de fechamento, ela não especifica esfera ou gaveta. Um outro local que ela também recomenda é aqui, ó, na coluna de distribuição, posicionado a montante do primeiro ramal. O registro aqui na coluna de distribuição, normalmente é aquele registro geral da casa, aquele registro que vem lá, aquela tubulação que vem lá diretamente da caixa d'água, como pode ver aqui na figura, e aí é bom que tenha esse registro, porque em caso de uma emergência você não precisa subir até a caixa d'água para fechar lá, e se tiver ocorrendo um vazamento você vai perder muita água até que se consiga cessar esse problema lá de cima. E o outro local que a norma também recomenda que você utilize são nos ramais, a montante do primeiro subramal. Ou seja, eu traduzindo aqui o que ela está dizendo. Quando você tem um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço, ela sugere que você também coloque um registro de fechamento nesses locais, tá certo? Então, isso aqui que a gente viu é basicamente o que a norma recomenda que seja colocado os registros de fechamento. Só que é o seguinte, existem dois tipos de fechamento, o registro de esfera e o registro de gaveta. Então agora a gente vai ver quais são os locais mais adequados para a gente colocar o registro de gaveta ou o registro de esfera, já que os dois podem ser colocados, eles exercem a mesma função, podem ser colocados no mesmo local. Mas quais são as principais diferenças desse tipo de registro e que faz com que um seja mais adequado que o outro para determinado local? A primeira diferença entre eles é o custo. O registro de esfera ele é bem mais barato que o registro de gaveta. Ou seja, sempre que puder utilizar um registro de esfera, é bom que se utilize, já que ele é mais barato do que um registro de gaveta. Só que o registro de esfera tem um porém. Ele é ruim para você fazer manutenção quando ele está embutido em alguma parede. Por quê? Porque o registro de esfera, para você fazer a manutenção, você tem que arrancar ele completamente. Você não consegue fazer uma manutenção arrancando apenas uma parte dele. Diferente do registro de gaveta. Você consegue fazer algumas manutenções nesse registro de gaveta somente trocando aquela comportazinha lá do meio. Então você não precisa quebrar a parede para fazer a manutenção desse tipo de registro, diferentemente do registro de esfera. Só que esse custo de quebrar a parede, ele é um custo maior do que o próprio serviço. Muitas vezes, esse registro ele está colocado em locais que tem ou cerâmica ou porcelanato, e aí quando você precisa trocar esse tipo de registro, que você tem que quebrar as paredes, às vezes você perde essas peças de cerâmica e você não encontra mais essas peças no mercado. Tem uma dificuldade de você encontrar uma peça igual àquela que você comprou há 5 anos atrás, ou então 10 anos atrás, ou então poucos anos atrás. E isso gera um transtorno muito maior, porque fica lá, quando você faz o reparo, uma peça de cor diferente. E às vezes tem cliente que quer trocar um revestimento de uma parede inteira, ou então de um cômodo inteiro, só porque teve que fazer essa manutenção e não teve uma peça para reposição. Então, qual é a conclusão que a gente chega a partir disso aqui? Que para registros embutidos, é melhor que se utilize os registros de gaveta, ou seja, em banheiros, cozinhas, área de serviço, aquele registro que vem lá pela parede, é melhor que se utilize um registro de gaveta. E na caixa d'água, onde normalmente a gente encontra as tubulações mais aparentes, é melhor que seja utilizado o registro de esfera, porque é um registro mais prático e mais barato. Só que tem um porémzinho aqui. Em alguns projetos meus, eu também costumo utilizar, às vezes, shafts em banheiros. E no shaft, ele não necessariamente fica embutido na alvenaria, a tubulação lá, ela fica aparente. Então, tem situações que, quando a tubulação está lá dentro do shaft, eu acabo utilizando um registro de esfera no banheiro, porque a tubulação, o registro, ele não está embutido na alvenaria, ele está dentro do shaft, e no shaft a tubulação é aparente. Então, sabendo disso aí, você já sabe quais são os locais mais adequados para cada registro. Registro de pressão a gente utiliza em chuveiros, né, que é o registro de utilização. Os registros de gaveta, normalmente a gente vai utilizar no banheiro, na cozinha ou na área de serviço, né, que normalmente são os ambientes úmidos de uma casa. E o registro de esfera
normalmente a gente utiliza nas caixas d'água. Só que vamos supor o seguinte, você fala para mim, Iago, eu comprei registros a mais, eu quero utilizar esse registro aqui porque está sobrando. Então a gente vai ver alguns problemas de se utilizar esses registros em locais menos adequados à sua situação. Vamos supor que você não siga a norma e quais são os problemas que você vai ter insistindo nisso aí porque você pode ter feito alguma compra errada. Primeira coisa, registro de pressão. Por que você não deve utilizar o registro de pressão em outros locais? O primeiro motivo mais básico é porque ele é o registro mais caro de todos. O registro de pressão ele é mais caro que o registro de esfera e mais caro que o registro de gaveta. Então você não tem necessidade de utilizar esse registro em outros locais, você só vai encarecer a sua obra. Só que o principal problema do registro de pressão é que ele diminui a seção da tubulação. Como você pode ver aqui na imagem, ele não mantém o mesmo diâmetro, a mesma bitola da tubulação. E esse tipo de registro ele tem uma alta perda de carga, uma perda de pressão. Ou seja, se você for querer utilizar esse registro de pressão no lugar de um registro de gaveta, você vai perder muita pressão na sua instalação. E aí pode ser que ou a água do seu chuveiro, das suas torneiras, vai ficar mais fraca e pode chegar até a não ter água em alguns pontos, como no chuveiro. Então, o registro de pressão, ele é um registro feito exclusivamente para os chuveiros. Se você colocar em outros locais, você vai ter alguns problemas com pressão na sua instalação, tá certo? O outro registro, que é o registro de gaveta, porque a gente não deve utilizar o registro de gaveta em outros locais. Primeiro porque ele é mais caro que o de esfera, então não tem necessidade de você colocar um registro mais caro em um local em que um registro mais barato consegue resolver o problema da mesma forma, sem nenhum problema. E você também não deve colocar esse registro no local do registro de pressão lá para controlar o fluxo, apesar dele conseguir um pouco ainda controlar o fluxo. Primeiro porque o registro de esfera ele é uma ligação de metal com metal. E isso faz com que ele se desgaste mais facilmente e com isso aparece também mais facilmente vazamentos nesse tipo de registro. E aí você vai começar a ter vazamentos lá no seu chuveiro. Então não é bom que você utilize também esse registro de gaveta, no chuveiro por esse motivo. Ele se desgasta muito facilmente utilizando diariamente e é mais fácil que apareça vazamentos nesse tipo de registro quando ele é bastante utilizado. E um outro problema é que ele, quando às vezes, se ele tiver aqui meio aberto e tiver uma alta pressão da tubulação, pode ser que entorte essa comportazinha, essa portazinha dele aqui, e aí você vai ter que reparar o seu registro porque você não estava utilizando ele ou totalmente aberto ou totalmente fechado. E o outro registro, porque a gente não deve utilizar o registro de esfera em outros locais. Primeiramente, como eu já falei antes, ele é o registro que se tem a manutenção mais cara quando embutido. Então não é bom que se utilize ele quando ele estiver embutido em alvenarias por esse motivo. Você vai dar, além de ser uma manutenção mais cara quando precisar fazer algum tipo de reparo, ainda pode ter aquela dor de cabeça de não encontrar as peças de cerâmica se esse registro está localizado em uma parede que tem uma cerâmica ou um porcelanato. E a outra situação é que ele tem um controle de fluxo menos preciso. Uma vez eu morei também um kitnet que era um registro de pressão lá no lugar do chuveiro e era horrível porque eu não conseguia ter essa sensibilidade do controle do fluxo. E normalmente eu tomava banho com água bem mais forte, gastando água de maneira bem desnecessária mesmo, simplesmente porque eu não conseguia ter esse bom controle de fluxo. Então eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas que você tem em relação a esse assunto. Se você achou relevante esse tipo de conteúdo, eu queria que você curtisse aqui e também compartilhasse. A gente está no começo aqui do nosso canal, então se você compartilhar para quem você acha que precisa disso aqui, eu vou agradecer demais, tá certo? E qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário que eu tiro sem problemas, tá bom? Então, abraço e até a próxima.